Irmãos, nessa noite o pastor Rodrigo se encontra em Floriano, pregando e administrando os sacramentos ali naquela igreja. Nós certamente o temos em nossos corações e nós rogamos especificamente também pelo seu retorno, rogando que o Senhor o traga em segurança. Sendo assim, nós interromperemos momentaneamente a série de sermões sequenciados do Evangelho de Lucas e nós voltaremos a nossa atenção nessa noite para o livro do profeta Jonas. Abra então as Escrituras Sagradas em Jonas, capítulo 1. Nós faremos a leitura do capítulo 1 inteiro, mas a nossa exposição nessa noite focará nos versículos de 7 a 16. De 7 a 16. Jonas capítulo 1, leitura do capítulo todo, mas focaremos a nossa atenção e a exposição dessa noite nos versículos de 7 a 16. Deem atenção então agora à leitura da inerrante e autoritativa Palavra de Deus. É Deus que fala convosco nessa noite, Igreja do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu desejas alimentar o Teu povo mais uma vez no Teu santo dia. E é isso, ó Deus, que nós desejamos de fato. Nosso coração anseia por recebermos a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Senhor, livra-nos dos ouvidos moucos e das cervizes duras. Ó Deus, em nome de Jesus, mostra-nos a Cristo nessa noite.
faz-nos amá-lo mais, faz-nos, ó Deus, dedicar-nos mais e mais as nossas vidas a Ele, aquele que não se poupou a si mesmo, antes se entregou à mais terrível das mortes, a morte de cruz. Ó Senhor, em nome de Jesus te rogamos, e pelo poder do Teu Santo Espírito, Tu faça-nos sairmos daqui diferente da maneira como nós entramos. É o que nós te rogamos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, um dos jovens casais que estão num relacionamento pré-nupcial, né? Certamente os irmãos devem entender que aqui na primeira igreja os nossos jovens não namoram. Eles têm relacionamentos pré-nupciais cuja duração no máximo é de 1 ano. Enfim, um desses casais encontravam-se sentados separados, ao que me chamou a atenção. Terminou o culto e eu abraçadamente perguntei a um dos membros da mocidade relacionados a esse casal: está tudo bem com esses queridos irmãos? Eles estão tranquilos? E para o meu alívio, para o sossego do meu coração, uma vez que eu gosto muito de participar de casamentos, a notícia foi de que tudo estava tranquilo. Enfim, mas se não estivesse, não me surpreenderia. Não por causa de algo intrínseco do casal, mas porque discussões, divisões, problemas de relacionamento são uma característica natural de relacionamentos. Não somente o ter divisões, o ter discussões e, consequentemente, separação, mas também o ter reconciliação. E reconciliação é exatamente o que nós vemos hoje nesse texto de Jonas. Quando nós olhamos para Jonas, nós vemos no capítulo 1 um Deus extremamente irado. Nós vemos um Deus que se ira com o pecado de Nínive, nós vemos um Deus que se ira com o pecado de Jonas, e agora, especialmente nos versículos de 7 a 16, o que nós testemunhamos é um Deus que leva a cabo a sua ira. Mas algo maravilhoso salta as páginas, salta os versículos de 7 a 16 nessa noite quando nós analisamos. Nós vemos que existe, de fato, uma maneira de nós nos reconciliarmos com Deus. A semelhança de relacionamentos cuja uma das características é fazer as pazes, é ficar tudo bem. Existe tal possibilidade para com Deus. Aquele que é santíssimo, puríssimo e que não pode contemplar o pecado, Ele mesmo aprove uma maneira para que houvesse reconciliação entre Ele e pecadores imundos como nós. Nessa noite, meus irmãos, quando nós olhamos para Jonas, os versículos de 7 a 16, nós contemplamos a misericórdia de Deus em Ele mesmo, provendo uma maneira de aplacar a sua própria ira. O livro de Jonas é um livro de misericórdia. O livro de Jonas é um livro que reflete para todos aqueles que o leem e que os degusta um Deus cuja misericórdia e amor são existentes e são acessíveis. Nós vimos nos versículos de 1 a 3 que essa misericórdia de Deus é revelada ao levantar um profeta para pregar para uma nação iníqua. Nós vimos nos versículos de 4 a 6 que a misericórdia de Deus se revela no fato de que Deus não dá a Jonas aquilo que ele merece. E nessa noite, nos versículos de 7 a 16, nós mais uma vez contemplaremos a misericórdia de Deus, e dessa vez revelada no provimento divino de uma solução para a inimizade que existe entre um Deus absolutamente santo e pecadores terrivelmente imundos. Nós vamos considerar esse texto, meus irmãos, em 2 pontos nessa noite. Primeiro, nós veremos dos versículos de 7 a 10 que os marinheiros tomam consciência da ira de Deus. Nós veremos o quanto é importante nós entendermos que Deus se ira contra toda iniquidade. Ao contrário do discurso que recheia as igrejas hoje em dia, a ênfase exacerbada e às vezes até exclusiva na noção de que Deus é amor e do amor de Deus, e sem dúvida isso não está errado. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente a necessidade e a importância de nós contemplarmos Deus na sua ira.
E depois nós veremos os versículos de 11 a 16, a aplacação da ira de Deus. Nos versículos de 7 a 10, então, a manifestação da ira de Deus, né? O entendimento, a compreensão da ira de Deus. E nos versículos de 11 a 16, a aplacação, a satisfação, a aquietação da ira de Deus. Como nós já vimos nos versículos de 1 a 6, voltando os nossos olhos para o texto, Jonas agora já se encontra no navio que o leva para Tarsis, e a terrível tempestade que assolou aquele barco como uma demonstração de disciplina de Deus, trazendo então um castigo e uma maneira de trazer de volta para o caminho adequado aquele profeta fujão. Agora, quando nós chegamos no verso 7, nós contemplamos os marinheiros tentando encontrar uma solução para esse problema. Como solucionar a ira de Deus? Certamente existe um motivo para que ela se candeie, para que ela se acenda. Então, como resolver isso? E veja o que é que eles começam a dizer no versículo 7. Nós lemos: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. A primeira reação desses marinheiros em face a essa disciplina, essa demonstração de ira, é a negação da sua própria responsabilidade. Ora, sinceramente, eles dificilmente precisariam lançar sorte para descobrir qual deles era o culpado e por qual motivo, qual pecado, qual insatisfação teriam eles causado a uma divindade, se eles de fato não levassem a sério o que eles são. Marinheiros pagãos, cuja moralidade é completamente frouxa, cujo culto absolutamente idólatra. Se esses homens de fato tivessem parado para pensar, em nenhum momento eles teriam lançado sortes para descobrir por causa de quem sobreveio a ira de Deus. Cada um deles gritaria: a culpa é minha, fui eu quem acendeu a ira de Deus, foi o meu pecado quem despertou essa tempestade. Mas percebem, em face à ira de Deus, em face à demonstração da sua insatisfação com aquela situação, a primeira reação daqueles homens é: eu não tenho nada a ver com isso. Vamos jogar sorte aqui para ver se a gente decide, se a gente consegue descobrir contra quem é que essas coisas estão sobrevindo. O que é interessante é que ainda essa atitude demonstra claramente que os marinheiros sabiam que essa tempestade não era uma tempestade normal. Eles tanto sabiam que essa tempestade tinha um caráter sobrenatural, tinha um quê diferente, que eles apelam para esse método, essa maneira de sorte, de lançar algum tipo de dado, algum tipo de moeda, para que aquele que era o responsável por aquilo que estava acontecendo fosse identificado. Entretanto, logo no finalzinho do versículo 7, a metodologia resolve, a metodologia aponta, apesar de errada, o culpado. E nós lemos no finalzinho do versículo 7: e lançaram-lhe sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Na sequência nós lemos que eles passam então agora a inquiri-lo. É um verdadeiro inquérito policial que eles colocam diante daquele profeta fujão. E o que nós lemos é o seguinte, no versículo 8: então eles disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aqueles homens então agora desejam saber qual é o passado de Jonas, quem de fato ele é. Ele agora é identificado não mais como um mero passageiro, como uma mera pessoa que pagou a sua tarifa e estava de viagem, de passagem. Ele não é um mero viajante, ele é o responsável pela atrocidade que atingiu aquele navio. E o que nós percebemos então é que Jonas revela exatamente o que eles perguntam: a sua origem e o seu Deus. E as palavras de Jonas precisam trazer muita atenção nesse momento no nosso coração. Veja o que ele responde. Ele se identifica dizendo, revelando a sua origem. Ele diz, ele respondeu: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, o Deus do céu
que faz o mar, que fez o mar e a terra. Jonas então começa respondendo, revelando-lhe a sua origem, quem eu sou, de onde eu venho, de qual civilização eu pertenço, mas automaticamente Jonas revela ao Deus que ele serve. E o que é interessante aqui é que Jonas utiliza o nome pactual de Deus para identificar o Deus a quem ele serve. Ele não diz, eu sirvo a Elohim. Ele não diz, eu sirvo a Adonai. Mas ele utiliza o nome pactual de Deus, o nome através do qual Deus havia de maneira exclusiva se revelado para os hebreus e não para a população em geral. Ele chama Deus pelo nome, demonstrando intimidade com esse Deus. Eu sirvo a Javé. Javé é a quem eu tenho. E quem é Javé? Essas duas características que nos são informadas ainda no versículo 9 identificam pelo menos duas coisas a respeito dessa divindade, na maneira como Jonas o identifica. Primeiro, ele é o Deus do céu. Ele é o Deus que habita nas regiões celestiais. E é importante a gente entender como era que um pagão escutaria esse tipo de informação. Ora, para pagãos, tudo aquilo que fazia parte da esfera temporal era transformado em Deus. Basta você olhar para o panteão egípcio, por exemplo. Corujas, pombas, abutres, todos esses animais tinham algum tipo de relação com a divindade. Basta você olhar para o hinduísmo ainda hoje. Templos erguidos a ratos, a vacas, a cobras. A instituição terrestre para esses homens eram associadas com divindades. Entretanto, diferente dos seus deuses, Javé é o Deus supremo. Ele não é o Deus que habita na esfera temporal, nem com que nada temporal pode ser associado. Ele é o Deus dos céus, a esfera invisível, a esfera suprema. Ele não é um dos deuses do céu, mas ele é o Deus do céu. Em outras palavras, a maneira pela qual Jonas identifica Javé, a primeira característica é que ele é absolutamente supremo. Dizer que Deus é o Deus do céu significa dizer que Javé não tem como igual. Como Javé, não há nenhum semelhante. Mas na sequência, ele afirma ainda um outro detalhe. Além de Javé ser o Deus dos céus, é ele quem fez os outros deuses. Veja o que ele diz: Deus do céu, eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ora, o mar e a terra são exatamente as duas figuras, ou os dois locais de onde essas divindades pagãs são retiradas, de onde criaturas temíveis e associadas com divindades são assim associadas e são retiradas. Só que, diferente dessas divindades, Javé não é criado, Javé as cria. Jonas se identifica como servo do Deus Todo-Poderoso, daquele que não há nenhum igual, daquele cuja existência não há nada, absolutamente nada maior. E após se identificar dessa maneira, os marinheiros se conscientizam finalmente do que com que eles estão lidando. Veja o versículo 10. Então esses homens ficaram possuídos de grande temor. Percebe essa primeira genuína reação de um coração confrontado com a ira de Javé. Quando um coração genuinamente entende que Javé está irado contra ele, que o seu navio há de naufragar, há de ser destruído, há de ser despedaçado pelos ventos e pelas ondas, por causa da ira do Deus Todo-Poderoso, daquele que cria céu e mar e tudo que neles há, daquele cujo não existe nenhum outro maior, que é supremo sobre todos. Quando alguém genuinamente se depara com a ira desse grande Deus, essa é a primeira reação de um coração genuinamente confrontado com a ira do Senhor: temor. Esses homens não fazem piadas, esses homens não põem a existência do Deus de Jonas à prova, esses homens não pedem nenhuma comprovação científica de que Jonas está falando a verdade.
uma vez confrontados com a ira de Deus, a primeira reação desses homens é temer. Eles temem o Senhor. Mas eles não temem simplesmente. Novamente, veja o versículo deles. Eles ficaram tomados, possuídos de grande temor. O temor que se apodera de um coração genuinamente impactado pela ira de Javé, pela conscientização da ira do Deus vivo, não é uma ira, não é um temor qualquer. Não é um temor que nós sentimos pelo nosso pai, pela nossa mãe. Não é o temor que nós sentimos das autoridades civis e dos magistrados da nossa república. Não é um temor igual ao temor que nós temos diante de algum tipo de calamidade, de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de doença. Um grandioso, gigantesco, avassalador temor tomou conta do coração daqueles homens. Mas não somente isso. Tomou conta deles por absoluto. Eles se tremeram dos pés à cabeça ao compreenderem a ira de Javé contra eles, ao compreenderem contra quem eles estavam lidando, contra quem eles estavam lutando. E veja na sequência, depois de responderem com um grande temor, eles reagem com um grande senso de responsabilidade, com um grande senso de seriedade. Eles dizem: o que é isso que você nos fez? Pois eles sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Certamente não está relatado aqui, mas de acordo com isso que acabamos de ler, é razoável nós inferirmos que não somente Jonas se identificou e disse a sua procedência e revelou ao Deus a quem ele servia e a quem ele amava, mas certamente Jonas deve ter revelado toda a sua história, que ele foi levantado como profeta para profetizar contra a cidade de Nínive, e que certamente por causa da sua teimosia e da sua rebeldia, ele decidiu não obedecer a esse grande Deus. E diante desse quadro de ira, de desobediência, a reação desses homens não é somente um grande temor, mas é tratar essa situação com toda a seriedade necessária. Como é que você tem reagido à ira do Deus da aliança nessa noite? Como é que você tem encarado a ira de Deus contra o seu pecado? Será que você tem levado isso de uma maneira muito leve? Será que quando você, diante das suas tentações, e aliás, quando você entretém, namora, flerta com o pecado e cai nele, você não dá nenhum minuto pensando na ira de Javé que pode se voltar contra você? Percebe, a palavra de Deus nessa noite chama a minha e a sua atenção para a maneira com a qual nós temos encarado a ira de Deus contra aqueles que pecam contra Ele. Deus chama a nossa atenção e Deus nos conclama a termos um grande temor à semelhança desses homens. Como nós lemos em outro texto, com Deus não se brinca. E percebe, é muito agradável, é muito confortador e consolador nós pensarmos em Deus como Deus que é amor, como Deus que salva, como Deus que é maravilhoso, é bonzinho. E de fato o nosso Deus é tudo isso. Ele é gracioso, misericordioso, compassivo, paciente, longânimo. Mas o nosso Deus é um Deus que se ira contra o pecado. E seria uma inconsistência nossa nós amarmos, sermos atraídos por todas essas outras características de Deus e rejeitarmos a sua ira. Seria uma inconsistência da nossa parte. É como se nós abraçássemos o nosso cônjuge em tudo aquilo que nós gostamos, mas de alguma maneira nós pudéssemos fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos quando surgisse alguma coisa que não nos agrada. Só que não é isso que acontece.
No casamento, quando você abraça os votos matrimoniais, você comprou o pacote completo. Não tem agora como você se livrar do que você não gosta. A única maneira é você encarar aquilo que você não gosta. E percebe o mesmo? Se refere ao nosso relacionamento para com Deus. Nós não simplesmente podemos pegar e escolher as coisas boas de Deus que nós gostamos. Aliás, tudo, absolutamente tudo que há em Deus é bom, perfeito e maravilhoso, inclusive a sua ira. Portanto, nessa noite, meus irmãos, nós precisamos encarar a ira de Deus que se revela aqui, nessa desculpem, a ira de Deus que se revela aqui, dessa maneira, através da tempestade. Nós precisamos encará-la com muito respeito e com muito temor. Porque percebe? Se nós não levamos a ira de Deus revelada na tempestade a sério, como é que nós levaremos a ira de Deus revelada na cruz do Calvário a sério? Às vezes nós não damos tanto valor e nós não meditamos tão profundamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque nós simplesmente não fazemos caso da terrível ira que Ele teve que suportar da parte de Deus, ira essa que eu e você merecemos. E muitas vezes é por isso que nós não pensamos tanto na cruz, nós gastamos uma semana inteira sem devotar os nossos pensamentos a Cristo, nós fazemos tão pouco caso da redenção que tão arduamente foi conquistado para todos aqueles que descansam no sangue de Cristo. Porque nós fazemos pouco caso e não pensamos seriamente a respeito da ira de Deus que o Senhor Jesus Cristo teve que suportar naquele madeiro, nos seus ombros, para salvar pecadores imundos como nós. Nessa noite, meus irmãos, que nós entendamos profundamente a natureza da ira de Deus, que nós temamos, assim como esses marinheiros temeram, que nós levemos ela a sério. Sabe, talvez seja esse um dos motivos pelos quais você tenha tanta dificuldade em mortificar aquele pecado com o qual você luta há tantos anos. Sim, talvez nessa noite você esteja aqui extremamente chateado porque semana após semana você continuamente continua caindo naquele mesmo pecado que lhe assedia. E sabe, talvez esse seja um dos motivos. Você não tem levado a sério a ira que Deus tem contra esse pecado. Você leva bem leve. Talvez você se justifique dizendo: mas todo mundo comete algum tipo de pecado. Ou talvez todo mundo cometa esse tipo de pecado de uma maneira ou de outra. Você começa a se dar desculpas e a racionalizar a sua prática pecaminosa. E através disso você vai aplacando a sua própria noção, a noção da sua consciência da ira de Deus. Mas o texto de Jonas nessa noite demonstra que isso é só hipocrisia da sua parte. O texto de Jonas nessa noite lhe lembra que nós precisamos tomar consciência que a ira de Deus se levanta contra toda desobediência, contra toda quebra dos seus padrões. E nós precisamos levar isso muito a sério. Talvez na verdade seja por isso que talvez aquele seu ente querido, aquele seu cônjuge tão amado, aquele parente que é tão querido por você, ainda não tenha se chegado ao Senhor Jesus. Porque nas suas tentativas de evangelismo, tudo que você fala para ele é que Jesus ama você, quando isso está longe da verdade. Nessa noite a palavra de Deus nos lembra que nós precisamos mostrar a pecadores a ira de Deus contra eles. As suas consciências completamente dessensitivizadas, as suas consciências incrustadas, empedradas, petrificadas por causa da sua prática constante do pecado, precisam ser quebradas através das marteladas da noção da ira de Deus contra eles. Percebe? Não há boas novas sem más novas, meus irmãos. Não existe pregação do Evangelho sem pregação da ira de Deus. E nessa noite talvez esse seja o seu problema. Você tem se frustrado ano após ano porque você não vê a conversão daquele amigo que você compreende a necessidade dele tão grande de Cristo.
E talvez o motivo porque isso ainda não aconteceu é porque você não falou da ira de Deus para ele ainda. Você não chacoalhou o seu navio com a tempestade do Senhor. Você não demonstrou para ele que aquele barquinho frágil que ele cria e que ele tanto idolatra estava a ponto de ser rachado, de ser destruído pela ira do grande Deus. Ah, meus irmãos, levemos a sério. Assim como esses marujos levaram, reagindo com grande temor e com grande senso de seriedade, mediante a ira do nosso Senhor. Quando nós seguimos o texto, esse tom tão duro e tão sério, de nenhuma maneira de nenhuma maneira ele desaparece. Mas entretanto, na sequência do texto, a partir do versículo 11, nós percebemos que existe esperança. Existe esperança para a ira de Deus ser aplacada. Isso nós percebemos através da boca do próprio Jonas. Veja o que diz o texto. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nessa altura, então, da narrativa, o que nós vemos é literalmente dois grupos: a tripulação contra Jonas. Jonas agora foi identificado como uma fonte, como o real problema, como a real fonte do problema. E agora esses marujos tentam lidar com essa situação. E a pergunta deles é muito simples: o que é que a gente tem que fazer para acalmar a tempestade? Jonas responde de uma maneira aparentemente heróica: estou aqui disposto a dar a minha vida por vocês. Mas não necessariamente nós precisamos ler o texto dessa maneira. Talvez não seja heroísmo que esteja por trás dessa atitude de Jonas. Pelo contrário, talvez o que nós lemos aqui, meus irmãos, no versículo 12, ainda é o remanescente da teimosia e da necessidade de ir contra Deus manifestada na vida desse profeta. Diante dessa situação, em nenhum momento nós vemos Jonas dizendo: tudo que é preciso ser feito é que eu me ajoelhe agora e peça perdão por ter fugido de Javé. Tudo que é necessário é que eu reconheça o meu pecado, é que eu reconheça a minha vileza e eu me renda agora aos braços de Javé e permita e deixe com que ele faça comigo aquilo que ele quiser fazer. Não. Jonas, como quem bate o pé e diz: eu não vou para Nínive nem morto. Talvez ele esteja dizendo isso no versículo 12, quando ele diz: me matem, me joguem daqui, joguem-me no mar. Uma vez a minha vida sendo tirada, vocês ficarão bem e eu cumprirei aquilo que genuinamente eu quero: não ir para Nínive. O remédio é a morte de um homem. O remédio para aplacar a ira de Deus é a morte de um homem. Os marinheiros reagem como se essa solução fosse completamente absurda. Veja o versículo 13. Depois de ouvirem isso, diz o texto: entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Esses homens tentam o impossível, que é resolver o problema com as suas próprias mãos. Eles já haviam tentado se livrar da carga anteriormente para deixar o navio um pouco mais leve. Eles agora, nessa altura do campeonato, já tinham retirado as velas daquele navio, estavam utilizando algum tipo de remo para tentar se equilibrar pelas ondas e chegar à terra firme. Eles estavam fazendo tudo que era possível, humanamente possível, para resolver aquele problema. E diante dessa solução, a morte de um homem para aplacar a ira de Deus, eles dizem: loucura! Vamos tentar resolver de outro jeito. Não vamos matar você. Essa medida é muito extrema. Não é possível que só tenha essa solução. A gente vai conseguir dar um jeito nisso.
Mas aquilo que eles chamam de solução absurda é muito mais simples do que remar contra uma tempestade. Percebe, queridos, para o homem natural, as soluções propostas por Deus são mais absurdas do que as suas absurdas soluções. A solução era simples: lança esse homem ao mar, mas eles preferem fazer a loucura do que abraçar o que é o simples. Eles preferem fazer o impossível do que abraçar a solução divina. Vamos remar contra essa tempestade, vamos chegar em terra firme. Mas o texto diz: eles não podiam, porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso para eles. Não adianta a sua solução. Não adianta você tomar o reino nas suas próprias mãos. É necessário se render à solução proposta pelo próprio Deus. E percebem, entendendo isso, aqueles homens desistem de levar adiante o seu plano maluco e decidem abraçar aquilo que para eles inicialmente era uma solução absurda. Entretanto, agora percebam o que é que homens que foram confrontados com a ira de Deus, que experimentaram o temor e a seriedade de tão tamanha ira, de tão grave ira. Observe o comportamento desses homens e a reação deles no versículo 14. A primeira coisa que nós percebemos são 4 elementos distintos na oração desses homens. Veja lá, eles dizem no versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue contra nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. O primeiro elemento que nós identificamos aqui no versículo 14 é que esses homens agora, que eram pagãos, que estavam lançando sorte, cada um para o seu próprio Deus, eles agora param e oram a Javé. Eles abandonam a sua idolatria, eles colocam de lado os seus outros deuses, e eles se dirigem ao Deus da aliança pelo nome do Deus da aliança. Em outras palavras, o Deus de Jonas tornou-se o seu próprio Deus. Isso vai ficar evidente quando nós lemos o versículo 16. O texto nos informa no versículo 16 que esses homens agora, depois de tudo que aconteceu e depois do mar ter se acalmado, eles temeram ao Senhor de maneira extrema, de tal maneira que eles fizeram votos ao Senhor. Esses homens passam a sacrificar, a cultuar ao Deus da aliança, porque eles experimentaram a ira do Deus da aliança, porque eles tiveram um sabor do que é ir contra esse Deus. Eles tiveram uma ideia de quão tamanha é a ira do Deus da aliança. E agora, voltando para o versículo 14, eles chamam esse Deus pelo seu próprio nome. Uma demonstração de intimidade, uma demonstração de dependência. A segunda coisa que nós percebemos é o reconhecimento da justiça e da lei. São as duas outras coisas, os dois outros elementos que nós percebemos nessa oração. Veja, eles dizem: nós rogamos-te que nós não perecemos por causa dessa vida, por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue contra nós, inocente. Eles sabem da justiça de Javé. Eles conhecem a lei de Javé. Aliás, todo homem conhece a lei de Javé. E esses marinheiros demonstram isso de uma maneira perfeita. Certamente sem ter ido a nenhum templo da época, ou a nenhum local de culto ao Deus do Antigo Testamento. Esses homens dizem: isenta-nos da tua justiça. Eles sabem que Javé diz: não matarás. Eles têm essa lei gravada em seu coração.
Eles reconhecem que essa lei pertence a Javé e foi Javé quem a gravou lá. E eles entendem que ao jogarem Jonas daquele barco, eles poderiam ser condenados por estarem quebrando o sexto mandamento. Eles reconhecem que o Deus da aliança é o Deus do pacto. Eles reconhecem a sua justiça. Eles reconhecem a sua lei. E eles se curvam à sua soberania. Veja o final da oração. Porque tu fizestes, Senhor, como te aprouve. Esses homens concluem a sua rápida oração em meio àquela terrível tempestade, dizendo: quem pode resistir ao Senhor? Quem pode resistir a ti? Tu ordenando, quem podes? Quem pode ir contra os teus desígnios? Quem pode resistir ao teu querer? Não, Javé, nós nos curvamos à tua vontade e nós executamos aquilo o que tu aproveste. O que é mais curioso nós enxergarmos é que esses homens são mais crentes que Jonas. Ao invés de Jonas simplesmente ter se levantado e ter ido para Nínive e dizer essas palavras: tu fizeste, Senhor, como tu aproveste, eu simplesmente executarei a tua vontade. Completamente diferente de Jonas. Esses homens dão uma lição àquele profeta de obediência. Por mais absurda que pareça, por mais maluca, por mais louca e sem sentido e lógica que pareça essa solução, eles a executam porque eles entendem que é a vontade de Deus. Percebe, meus irmãos, como nós somos confrontados com a ira de Deus, e quando nós corremos para a sua solução, existe eficácia nessa reconciliação. E a eficácia é experimentada agora no verso 14, no verso 15. Quando nós lemos: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aquilo que o Senhor aprove fazer, ele o fez. E aquilo que o Senhor exigiu que fosse feito, funcionou perfeitamente para que a sua ira fosse aplacada. A morte de um homem era necessária. A morte de um homem aconteceu. A ira de Deus foi apaziguada. Interessante, quando nós lemos os relatos do testemunho da igreja dos primeiros séculos, uma das coisas que nós nos deparamos é como era absurdo para os pagãos que viviam no Império Romano naquele período a ideia de que Deus havia abraçado a humanidade e havia morrido, oferecido a sua própria vida para pagar pecados de humanos imundos. Essa noção era completamente incabível na cabeça daqueles homens. Era loucura para eles. Era completamente absurdo. A semelhança dos pagãos do primeiro e do segundo século, recentemente, um teólogo escreveu um artigo dizendo que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi um abuso infantil de proporções cósmicas. Pasmem com esse herege. Pasmem com essa blasfêmia. Porque o remédio que o Senhor Deus deu para aplacar a sua ira contra mim e contra você não é nem um pouco diferente. Pelo contrário, é tipificada, é vista em sombra aqui no remédio que ele dá para esses marinheiros para aplacar a sua ira manifestada através daquela tempestade. A única maneira, meus queridos, nessa noite, de nós de fato gozarmos de paz com Deus, é se o homem Deus morreu por mim e por você. Enquanto esse homem Deus e a sua morte não significarem absolutamente nada para você, a tempestade da ira de Javé continuará soprando contra o seu barquinho,
mas cedo ou mais tarde você há de naufragar. Mais cedo ou mais tarde você há de experimentar a ira de Javé de uma maneira tão poderosa e tão estarrecedora que não haverá mais solução para você. Portanto, nessa noite entenda que a semelhança do que aconteceu lá, naquele barquinho, naquele navio, que um homem precisou ser morto para que um grupo de homens fosse salvo. Foi necessário que o homem Deus fosse morto, não lançado fora de um barco no meio das águas, mas pregado numa cruz, num madeiro maldito, para que pecadores como nós pudéssemos ser salvos, para que pudesse haver salvação, para que a ira do Senhor fosse aplacada, para que a sua justiça pudesse ter sido satisfeita. E percebe quão mais maravilhoso é esse sacrifício. Porque percebe, Jonas foi jogado ao mar por causa da sua desobediência, mas é por causa da nossa desobediência que Cristo é jogado na cruz do Calvário. Jonas, ele foi jogado ao mar por causa do seu próprio pecado, por causa da sua teimosia e da sua rebeldia. Cristo foi jogado na cruz do Calvário por causa da sua rebeldia e por causa da sua teimosia. Quão maravilhoso, quão infinitamente superior é o sacrifício do homem-Deus, e quão eficaz. Ah, como é eficaz! Porque quando nós voltamos os nossos olhos para a leitura do texto que Paulo escreve em 2 Coríntios, ele descreve o seu ministério como o ministério da reconciliação. Ele descreve a pregação do Evangelho como o instrumento através do qual a ira de Deus pode ser aplacada contra mim e contra você. Nessa noite, quando nós lemos o texto de Jonas, de 7 a 16, no capítulo 1, não é exatamente de Jonas que nós lemos, mas nós temos um vislumbre daquilo que aconteceria cerca de 800, 900 anos depois. A morte de um homem, não de um homem qualquer, mas de um homem Deus, do homem Deus, aplacando a ira do Deus Todo-Poderoso. Talvez essa noite você esteja aqui e seu relacionamento com esse grande Deus continue quebrado. Talvez você continue aqui e você já esteja experimentando as tempestades batendo no seu barquinho. Pare de tentar remar com as suas próprias mãos. Pare de tentar jogar caixas para fora do barquinho para que você chegue em terra firme pelos seus próprios esforços. Pare de ser tolo. O seu barco vai naufragar. Ele vai ser despedaçado como um pedaço de papel pelas ondas bravias da ira do Senhor. Nessa noite reconheça que só existe uma maneira de haver paz entre você e Deus, e é porque o homem Deus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e subiu aquele madeiro, que é possível a ira de Deus ser apagada. Reconheça nessa noite a grandiosidade da cruz de Cristo, o local onde a tempestade da ira de Deus é acalmada e onde reconciliação e misericórdia podem ser experimentados. Aproxime-se de Cristo. Pare de remar com as suas próprias mãos. Que Deus os abençoe. Vamos lá. Senhor Deus, nós graças te damos porque o Senhor nos demonstra sempre mais e mais que Tu és um Deus de misericórdia. Que apesar da Tua justiça e da Tua ira contra o mal, ira essa completamente justificável e gigantesca, pois és santíssimo e puríssimo, não podendo contemplar absolutamente mal algum. Tu despejas a tua ira contra toda a iniquidade que se revela nesse mundo.
Eterno Deus, ao mesmo tempo que o Senhor nos dá uma demonstração da tua ira, que o Senhor desnuda os nossos olhos para te contemplarmos como de fato um Deus que odeia o mal e que castiga o mal e que trará a cabo todos aqueles que o praticam e que o amam. Tu também nos demonstra que contigo há misericórdia, que contigo há graça, que contigo há bonança. Ó Senhor, nós que estamos em Cristo, graças te damos nessa noite, porque vivemos na bonança da cruz de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque aquele sacrifício foi feito por mim e por muitos aqui reunidos nessa noite. E ó Deus, nós continuamos a te rogar que no meio da tua ira tu possas demonstrar a tua misericórdia, revelar a tua misericórdia, matando o homem Deus naquela cruz para prover perdão e salvação para pecadores. Ó Deus, que corações entendam isso profundamente nessa noite, e que aquele mesmo temor, que aquela mesma seriedade por conta da tua ira inunde almas e corações nessa noite, fazendo com que muitos sejam atraídos àquela cruz aonde a tua ira foi aplicada. Ó Senhor, é o que nós te rogamos, no nome do Senhor Jesus.